Beleza, já apareceu gente ali, então, sinal de que tá tudo bem, estamos no ar aí. Então, pessoal, boa noite, começando mais um Troféu Debate, hoje, segunda-feira, dia 21 de julho de 2020, estreando esse modelo novo aqui, inspirado nas mais diversas lives por todo o Brasil, esperamos que esteja aí tudo certo. Já dando uma boa noite aí ao Marcos Aldojan, Eduardo da Trindade, o Rodrigo Buch, que foi quem fez a meia cancha aí junto com o nosso convidado hoje para participar aqui também, o Eduardo. Manda um abraço pro Fábio também. Então é isso, estamos no ar, vamos falar um pouquinho hoje, como a gente já anunciou, né, ao longo dessa semana, hoje, e também tínhamos falado na semana passada, começar um pouco sobre as contas aí do clube, né, o Avaí publicou o seu balanço de 2019, aí faz 15 dias, claro que lá tem muitos termos aí que a gente não conhece, muitas coisas que a gente gostaria de esclarecer melhor, e para isso, nada mais, nada menos do que dois especialistas aí na área para poder explicar um pouco para a gente. Um deles é o Luciano Kowalski, ele que é bacharel em Ciências Contábeis, formado pela Univale, tem pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil pela UFSC, é empresário contábil, conselheiro do Avaí e presidente do Conselho Fiscal do clube. Luciano, obrigado por ter recebido aí a gente, é um prazer. Boa noite, amigos. Eu que agradeço o convite aí para poder estar falando um pouquinho do nosso Avaí. Certo. Quem vai também falar com a gente é o Fábio Minato, o Fábio que é doutorando no programa de pós-graduação em contabilidade da UFSC, onde também fez a graduação e o mestrado, é integrante do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Controladoria, sócio do nosso Avaí, do setor D, e colaborador do site Futinanças, né? O Futinanças publicou hoje aí um texto de autoria do Fábio, né? Em duas partes. A primeira parte foi hoje, a segunda sai na quinta-feira. Sobre uma análise aí mais esmiuçada, né, de como que é o balanço em termos um pouco mais compreensíveis aos réis mortais. Boa noite, Fábio, obrigado aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite e dizer que é uma honra estar aqui participando do podcast e que agora está ao vivo, né, mas é um espaço assim de extrema qualidade de discussões sobre o Avaí e eu fico honrado de poder contribuir com esse debate junto com o Luciano, o Felipe e o Rafael. Beleza. Quem está com a gente também, aí já a figurinha carimbada, é o Felipe Silva, direto do sul da ilha hoje, né, gozando de merecidas férias. E aí, Felipe, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fábio, Luciano. Pois é, gozando de férias, me isolando aqui nesses tempos de pandemia, né? Aproveitar para fazer um isolamento social bem feito aqui. E prazer estar novamente aqui falando contigo, com os nossos convidados e com o público sobre o Avaí. Faz tempo que eu não participo, né, do Troféu Debate. Durante a pandemia aí está sendo meio complicado com as crianças, tudo. Mas hoje, felizmente, deu tudo certo. Vamos conseguir participar. Beleza, então é isso. Eu já vou fazer o jabá aqui para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio. Vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Tá com a gente aqui uma galera já, né, comentando, a Júlia Bento, o Lucas Jacques também, o nosso querido amigo, está sempre aqui, o Fabrício, rapaz, tem 10 letras no sobrenome, 9 são consoantes, não consigo ler aqui, desculpa, 11 seria mais ou menos por isso. Mas boa noite para todo mundo que está começando com a gente. Eu já queria abrir aí nossa pergunta para os convidados, e aí é para o Luciano, né? Que ele explicasse para qual que é a função aí do conselho, né, do conselho fiscal, em especial, que é o conselho que ele preside, nessa atuação do clube. Eu sei que tem muita gente que às vezes cobra do conselho deliberativo, cobra do conselho fiscal, algumas posições, né, que estão alheias às funções daquele conselho. Queria que o Luciano explicasse aí para a gente a função principal aí do conselho fiscal do clube. Boa noite, amigos, né? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, né? Saudar o Fábio, que é meu conterrâneo de contabilidade, então sofre um pouquinho as nossas dores aí do mundo contábil, do mundo financeiro, e dizer para vocês que o Conselho Fiscal hoje ele é um órgão, né,
ele é a lei ao clube da diretoria executiva, então ele não tem uma ligação com a diretoria executiva, né? Ele é um órgão fiscalizador, né? Então ele está lá para fiscalizar, né, as contas do clube e o bem andamento financeiro do clube, né? Hoje ele é composto por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, né? Os 3 membros titulares são formados em ciências contábeis, né? Não que seja uma prerrogativa, mas coincidiu que todos os membros são contadores, né? E basicamente a gente tem o trabalho de analisar as contas, né? A gente tem um trabalho mais diretamente ligado com o departamento de contabilidade e o departamento jurídico do Avaí, né? Então, mensalmente a gente recebe as peças, seja balancetes, demonstração de resultado de exercício, folha de pagamento. Então, ali a gente faz a nossa análise, né? Mais criteriosa e com essa análise feita, a gente prepara um expediente, né, que seria um questionário de dúvidas, enfim, de questionamentos que a gente leva para a diretoria executiva, né, e tem esse vai e volta de questionamentos. Tal. Então, basicamente é isso, né? A gente trabalha nessa pegada. Tá certo. Fábio, queres fazer alguma pergunta aí para o nosso convidado? Opa, eu gostaria de saber, assim, como que funciona na estrutura organizacional do Avaí essa relação entre os órgãos, né? Quer dizer, tu comentou da relação entre diretoria executiva e auditoria. Eu queria saber como é que funciona o processo de aprovação das contas ali, né? Naquele momento que as demonstrações foram preparadas e ela chega no Conselho Deliberativo, assim, qual que é a função do Conselho Fiscal nesse meio de campo, assim? O Fábio, na verdade, o Conselho Fiscal ele tá lá para poder confortar os membros do Conselho Deliberativo, né? Vamos dizer que a gente está lá para preparar o terreno, né? Para a gente poder analisar, que a gente fica mais em cima das contas, para que a gente possa levar mais mastigado para o Conselho Deliberativo, né? Os nossos questionamentos, né? Então a gente trabalha bem em sintonia com a mesa diretora, né, do Conselho Deliberativo, na pessoa do Spiros, né? Então a gente tem essa sinergia de que qualquer coisa que aconteça, a gente comunica a ele, né, para que ele tome as suas, né, para que ele dê um encaminhamento para com a diretoria executiva, né? Então hoje o Conselho Fiscal ele se remete a mesa do Conselho Deliberativo, né? Então, assim acontece durante todo o ano das nossas análises, né? E chegando no final do ano, a gente prepara a nossa peça, né? Que daí seria o nosso parecer, né? E aí a gente vai indicando pela aprovação ou não das contas, né? O que vem acontecendo com o Avaí, né? Desde a minha época, quando eu entrei lá, é que a gente sempre vem no sentido de aprovando as contas, né? Porque já é público e notório que o Avaí já vem numa pegada de austeridade, né? Isso já é provado aí nos balanços, que o Avaí já vem numa pegada de austeridade, de equilíbrio fiscal, né? De não fazer aquelas loucuras que eram feitas antigamente, né? Então, mas basicamente, respondendo a tua pergunta, a gente procura durante o ano compilar dados, informações, e assim levar o nosso parecer para o conselho dele, para a mesa do conselho, né, para a mesa diretora, para que eles tomem né, para que eles deem publicidade ao nosso parecer. Né? Felipe, tens alguma dúvida? Uhum. Eu queria começar perguntando para o Fábio, então, ele já postou hoje, né, a primeira parte da sua análise sobre as contas do Avaí. E como o Luciano até comentou, né, o Avaí nos últimos anos tem feito isso é uma grande mérito da gestão do Batistotti, tem feito um controle das contas muito grande, né, o Avaí tem registrado superávites, né, nos últimos 3 anos. Tudo. Eu queria que desse
explicasse um pouco lá no blog, mas também desse uma palhinha aqui para a nossa audiência sobre o que tu encontraste de mais significativo, né, na análise das contas do Avaí, fazendo um balanço desses últimos 2016, 19, né, como tu colocas lá, faz algumas comparações nesse período, né, o que tu encontraste assim, de mais significativo na tua análise nas contas do Avaí em comparação com outros clubes catarinenses, até do futebol brasileiro? Bom, eu acho que qualquer pessoa que analisar as demonstrações publicadas pelo Avaí, ele vai chegar numa conclusão muito similar do que o Luciano colocou. Quer dizer, boa parte dos indicadores econômico-financeiros que balizam uma gestão que é adequada, é notório que o Avaí vem num caminho de, por exemplo, reduzir endividamento, que para explicar para o pessoal que é leigo, imagina que tu tens os teus bens pessoais, né? Quer dizer, tu tens o carro, a tua casa, todos os teus bens, mas tu também tem dívidas, né? Então, nesse período de 2016 a 2019, por mais que a dívida do Avaí tenha aumentado no balanço, quer dizer, o passivo, as obrigações do Avaí aumentaram nesse período, o ativo aumentou num ritmo maior. Então, quer dizer que essa relação entre dívida e ativos, bens e direitos que o Avaí tem, ela torna-se mais saudável, né? Então, um ponto extremamente positivo que o Avaí teve em 2019 foi zerar as dívidas com instituições financeiras, por exemplo. Então, isso é um fato que poucos clubes do Brasil possuem, quer dizer, boa parte dos clubes, para não dizer todos, eles têm algum tipo de dívida com banco ou qualquer instituição financeira, né, que faça esse tipo de empréstimo, e o Avaí ele caminha numa linha de austeridade fiscal. Então, se para cada bens e direitos que o Avaí tinha, para cada R$1 em bens e direitos, quer dizer, bens e direitos o que seriam? O estádio do Avaí é um bem e direito. Na realidade é um bem, né? Mas assim, o caixa é um direito que o Avaí tem. Então assim, para cada real que o Avaí tinha em 2016 em bens e direitos, em 2019 ele tinha R$1,30 de obrigações. Hoje, para cada real que o Avaí tem, isso na realidade em 31/12 de 2019, não hoje, né? Mas em 31/12 de 2019, que foi quando se encerrou a demonstração do Avaí e o balanço patrimonial. Para cada R$1 de bem e direito que o Avaí tem, o Avaí possui 1,05, ou seja, R$1,05 de dívida. Ou seja, essa dívida que tinha um indicador de 1,30 em 2016, hoje ele tem 1,05. Então é um mérito extremamente importante da gestão, que pode se questionar outros aspectos, mas eu acho que esse termo de endividamento é bastante importante. E para finalizar, eu acho que outro ponto bastante importante da gestão é na questão de receitas antecipadas, né? Então imagina que você pudesse antecipar os salários que vocês têm, que vocês recebem. Então, quer dizer, imagina se eu pudesse antecipar os salários de setembro, outubro, novembro. No caso de um clube de futebol, é possível tu antecipar a receita de um ano subsequente. Quer dizer, tu pode antecipar uma receita que tu só teria direito em 2021 para 2020. Assim, em 2016... Oi? Não, eu acho que vai ficar um pouco mais claro do que tu falasse. Quer dizer que a dívida era 1 para 1,3, agora é 1 para quase 1. Então, seria Exato. a mesma coisa que dizer que o Avaí abateu 30% das suas dívidas? Ou não? Estou fazendo uma conta errada. Eu acho que o Luciano pode me ajudar nessa questão, mas eu não colocaria que... É porque, assim, a dívida também aumenta e o ativo aumenta numa velocidade. O Avaí pagou bastante dívida, mas eu não sei chegar num percentual. Eu não sei se essa diferença de 25 do indicador seria que quer dizer que abateu 25%. Se refletiria no total, no caso, né? Exato. Até tem uma pergunta aqui do Vitor Miller, que eu acho que tu pode até complementar, e também estava no teu texto, que é essa comparação da dívida 1 para 1 do Avaí com outros clubes, como, por exemplo, com o Botafogo, com o Corinthians, que são clubes altamente endividados, né? Como é que fica o Avaí nessa comparação? Então, só deixa eu pegar aqui para... Por exemplo, o Botafogo, que é um clube que é notório o endividamento elevado que ele possui, nesse indicador, que eu acabei de dizer que hoje no Avaí é 1,05,
em 2018, eu não acessei as demonstrações de 2019, essa relação era 6,12. Então, quer dizer, para cada real de bem e direito que o Botafogo tem, ele possui R$6 de obrigações. Então, imagina como é que é essa relação de tu ter 6 vezes mais dívida do que tu tem de bens e direitos. Quer dizer, como que deve ser gerenciar esse clube, né? Então, o próprio Figueirense, que é o nosso co-irmão, como dizem. O antigo Figueirense, né? Tem que ver qual deles é, né? Porque Exatamente. são vários CNPJs, a gente fica até meio ruim de falar, mas o atual, né? Uhum. Então, nesse indicador, o Figueirense tinha em 2018 uma relação de 3,36. Outros clubes, por exemplo, têm uma relação um pouco melhor. Quer dizer, o Atlético Paranaense em 2018 tinha uma relação de 0,6. E o que significa a relação de 0,6? Quer dizer que o ativo ele é maior que as tuas obrigações. Então, quando esse indicador é menor que 1, quer dizer que o teu ativo, tu tem muito mais ativo do que obrigações para com terceiros. E aqui as obrigações para com terceiros não quer dizer só banco, quer dizer assim, o fornecedor do Avaí, processos trabalhistas que os clubes possuem bastante também, a dívida de maneira geral. E esses bens e direitos, você citou, por exemplo, o estádio, o que mais que entra nesses bens e direitos? Por exemplo, jogadores também, Sim, direitos econômicos? Direitos econômicos. O valor, assim, tem uma diferença que está no balanço para explicar para o pessoal, né? Por exemplo, o que entra no valor do balanço não é o quanto o jogador vale. Quer dizer, o jogador vale, por exemplo, essas comparações que existem no próprio... A multa rescisória dele é de 20 milhões. Exato, não vai estar lá no balanço os 20 milhões, no caso. Exato, quer dizer, no Transfer Market, lá que é o site, eles fazem a avaliação do valor de mercado de jogador. Esse não é o valor que entra no balanço do Avaí. O que entra no balanço do Avaí, até o Luciano pode me ajudar, é a questão do gasto que o Avaí teve com aquele para contratar aquele atleta, no caso de um atleta profissional, e no caso da base e também outros custos envolvidos com o processo de formação entram no valor do ativo intangível lá, né? Que é no não circulante do balanço. E aí outros ativos que o Avaí possui é o próprio dinheiro em caixa, os recebíveis que o Avaí tem, por exemplo, o Atlético Mineiro possui uma dívida com o Avaí referente ao Guga, então esse valor está no ativo, e outros valores que constam no ativo, se o Luciano quiser complementar, por gentileza. O próprio estádio, né? O estádio, o terreno do CT, enfim, tudo que o Avaí tem de direito que é dele, ele está no balanço, né? Ele compõe essa parte do ativo, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui do Pablo Martins, eu vou botar aqui na tela, porque aqui tem tecnologia. Ele pergunta da demora da publicação, né, que estava para ser publicado em março, acho que 31 de março, e atrasou um pouco, né, e o Avaí publicou aí já no apagar das nuvens, das luzes. Por que isso aconteceu, Luciano? Isso aí, na verdade, foi editado, a NP 971, se eu não me engano, que ela esticou o prazo, né, de todas as entidades, todas as empresas e os clubes, eles se agraciaram dessa medida provisória, ou seja, que eles jogaram para 7 meses após o encerramento do exercício, então foi para julho. A gente teve uma reunião lá no Avaí e eu sempre fui eu sempre comunguei que deveria ter sido publicado isso, porque não haveria por que segurar essa publicação, porque a gente já tinha tudo pronto, né? A gente já tinha o balanço fechado, a gente já tinha o parecer da auditoria, a gente já tinha o parecer do Conselho Fiscal. O que aconteceu foi um desencontro de que forma que nós vamos fazer isso, né? Porque isso tem que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, teria que ter uma chamada, uma Assembleia Ordinária. Então, quer dizer, ficou nesse impasse de como fazer essa Assembleia, né? De como agraciar todos os conselheiros, porque a gente sabe que não são todos que têm acesso, que a gente tem a um computador, a uma mídia que possa fazer, né? Então, isso tudo foi levado em consideração, não a parte de... eu fico até, quando eu leio, assim, eu vejo que, porque não está sendo transparente. Eu acho que não é por esse caminho, né? Eu acho que realmente demorou, isso é público e notório que demorou para sair, né? Mas é aquilo, se encostou na MP, levou-se um pouquinho, achando que, daqui a pouco vai acabar a pandemia, você pode
organizar uma boa assembleia para poder até apresentar de forma mais clara para os conselheiros, para que não tenha que ser feito de forma remota, mas aconteceu que não deu, até foi feito, e foi uma experiência boa, até ficou, a reunião foi bem legal, foi bem tranquilo, então, quer dizer, nesse caso, eu sempre fui voto vencido, eu já achei que deveria ter feito isso lá atrás, né, mas, enfim, aí isso depende de muita gente, né. Ô, Luciano, e a aprovação das contas, ela tem um rito, né? Vocês, o Conselho Fiscal, fazem o parecer, ela passa pelo Conselho Deliberativo. Eu queria te perguntar, assim, eu fui do Conselho de 2011 a 2013, e naquela época os conselheiros que não eram do Conselho Fiscal, os conselheiros do Conselho Deliberativo, eles recebiam o parecer no dia ali da reunião e tinham que votar e aprovar ou rejeitar, né? Continua assim hoje ou é feito algum envio prévio para os conselheiros? Continua. Isso dá para mudar? É possível? Ou Dá, a gente teve conversando, os membros do Conselho Fiscal, a gente teve conversando com o Avaí, porque também a gente não vê óbice de o Avaí já fazer essas publicações mensais no próprio site, né? Então, fazer a publicação dos balancetes mensais, ele vai dar uma transparência mais, né? Vai dar até a informação vai estar lá, né? Então, eu acho que com o balancete mensal, o próprio torcedor, o sócio, o conselheiro, ele pode entrar lá, pode fazer os questionamentos dele, e quando ele for para a reunião, ele já vai mais municiado, né, de todas as dúvidas que ele tem. Porque a gente sabe que o balanço em si não é uma peça fácil de se analisar, né? Não é qualquer um que consegue analisar, né? Mas, sim, esse aí é um gargalo que eu acho que tem que acabar, né? Eu acho que não existe, para mim não faz sentido também de tu entregar uma peça num dia para uma pessoa e achar que aquela pessoa tem que aprovar aquilo, né, sem olhar, sem ter um tempo para análise e tal, enfim. Mas isso está no pedido, Luciano? Isso foi pedido já pelo Conselho Fiscal? Está em análise ou vocês apenas conversaram para tentar mudar esse... Não, a gente já pediu para que os balancetes de 2020 eles sejam publicados mensalmente, né? Então, internamente, eles estão verificando a possibilidade de fazer isso, né? Como que eles vão gerenciar isso, mas isso já foi pedido, sim, já tem um pedido lá para eles. Beleza. Se eu puder acrescentar, para dar um exemplo assim de outro clube que faz isso, eu não lembro a data exata que é, mas eu tenho certeza assim que desde 2016 o Bahia, o Esporte Clube Bahia divulga mensalmente balanço patrimonial, demonstração do resultado. Essas demonstrações não são auditadas, mas é que eu acho que é um movimento bastante interessante na linha de transparência, quer dizer, publicizar essas informações mensalmente demonstra que o aspecto contábil é valorizado pelo clube, quer dizer, a transparência é valorizada pelo clube. Até o Fábio, até complementando, o Bahia é um exemplo assim, a ser seguido pelos times de médio para baixo, que é o nosso caso, né? A gente é um time grande dentro de campo, mas financeiramente a gente é um time médio, né? De médio porte, e que eu vejo, pessoalmente, eu tenho uma opinião que a gente tem que se espelhar muito no Bahia, em tudo, né? Na estrutura de estatuto, na parte de governança corporativa que eles têm. Então, ali é um case bem legal, assim, por isso que o Bahia já parte na frente nisso aí, né? De publicar, de ter a transparência. Luciano, desculpa, só para acrescentar, só para não trazer a informação incompleta. Desde janeiro de 2014, o Bahia traz as suas demonstrações, a DRE, e o balanço patrimonial, e o próprio balancete também, desde 2014, desde janeiro de 2014. Legal. Teve uma outra questão aí que estava no balanço divulgado, né, o de 2019, e está no texto do Fábio também, e que gerou uma certa dúvida aí com parte da torcida havaiana, que é aquele valor referente ao contrato da ICT, né? Até o Luciano estava explicando para a gente aqui no camarim, né, de que até esse é o motivo, né, que foi feito para tirar lá do site, né? Quem não, se for lá no site hoje, não tá lá o de 2019, porque eles tiraram para corrigir essa informação, né? Explicar um pouco para a gente. Na verdade, assim, a gente tirou mais porque existem alguns entendimentos, né, do departamento jurídico do Avaí.
a gente sabe que o CPC, na parte de contabilidade, isso é um ponto passivo. Ele está classificado de forma errada, né? Ele não vai mexer no resultado, não vai diminuir o superávit, não vai mexer em nada, né? Só que ele realmente está classificado num ativo circulante, onde não é para estar, né? É para estar no longo prazo, porque a gente não sabe quanto vai demorar para receber esse valor, né? Então, o departamento jurídico ele tem um entendimento que aquilo já está na boca do forno para sair, para o Avaí ter o êxito, né? Mas realmente ele está classificado de forma errada. Isso já está sendo tratado internamente, né? Para que faça a correção disso aí. Mas há a expectativa do Avaí de receber esse valor ainda, então? A expectativa do Avaí. A expectativa de recebimento. Beleza. Felipe? Eu ia perguntar aqui para o Fábio mais uma vez, sobre a evolução, né, nesses 4 anos aí. Uma coisa que ele destacou lá no seu texto é sobre a questão da evolução tanto das receitas de TV, né, que variam muito de um ano para o outro, Série A ou Série B. De 2019 para 2018, a receita com TV do Avaí foi 7 vezes maior em 2019, né, porque estava na Série A. Ao mesmo tempo, o Avaí tem, acho que, criado um caminho que eu acho interessante para tentar não ficar tão refém dessas variações de cota de TV, que é ganhar com negociação de jogadores, né? O Avaí tem revelado muitos jogadores que o Avaí revela estão correndo o mundo hoje, né? Tem o Gabriel lá fora, o Rafinha, o Yuri, enfim, tem uma raça aí trocando de país, e que o Avaí também tem direito a mecanismo de solidariedade e tal. E o mecanismo agora mudou, né? Então o Avaí vai passar também a ficar mais atento aí. Tá, já que tu falasse, eu vou me alongar mais um pouco aqui. Então, o mecanismo mudou, né? Hoje, antigamente, a transferência tinha que ser de um país para o outro, né? Por exemplo, o Rafinha, quando foi do Vitória de Guimarães para o Sporting, o Avaí não teve direito a mecanismo de solidariedade, porque os dois são clubes de Portugal, né? Com a nova regra, o Avaí teria direito, porque embora uma transferência dentro do mesmo país, né? O Avaí, como clube formador, ele teria direito a esse mecanismo hoje, né? Mas então, eu queria, já que o Fábio tem feito análise, né, de finanças de clubes, né, já que citaram o caso do Bahia, que eu acho que é realmente um case a ser seguido, o Bahia até na geração de receitas e de coisas que eles inventam para ganhar dinheiro, né? Eu queria que o Fábio desse uma palhinha, o que ele tem encontrado em outros clubes, né? Principalmente clubes de porte médio financeiramente, como o Avaí se encontra hoje. O que eles têm feito para tentar driblar um pouco essa questão, não ficar tão dependente da cota de TV? Então, essa pergunta da cota de TV é importante porque, assim, no mundo, isso se estabelece, quer dizer, a principal receita de boa parte dos clubes, independente se ele é médio, se ele é grande ou se ele é pequeno, é com cota de direito de TV. Quer dizer, essa receita ser a principal receita de um clube não é um problema, porque isso acaba se estabelecendo na medida que, por exemplo, a Premier League, né? A Premier League vende os direitos para o mundo inteiro. Então, o valor que o Manchester vai ter com receita de TV, ele vai ser grande, ele vai ser... Então, os clubes brasileiros vão nessa mesma toada. Apesar de não ter uma venda de direitos para fora, os direitos internos eles são bastante valiosos. A questão que eu vejo que é importante é você tentar aumentar as outras receitas para reduzir a dependência que você tem do direito de TV. Então, por exemplo, em 2018, o Avaí vendeu o Guga para o Atlético Mineiro no final do ano por 7,5 milhões de reais. Essa receita, aliada a outras receitas de venda de atletas, elas representaram 31% da receita total do Avaí e, inclusive, superaram a receita que o Avaí teve com o Campeonato Brasileiro. Então, há potencial para... Eu não quero dizer que você não vai depender da receita com direito de TV, mas sim que você tenha nas outras fontes, como negociação de atletas, o próprio patrocínio, mensalidade de sócios, que você consiga maximizar essas receitas e se aproveitar das receitas de direito de TV que continuam altas. E eu acho que outro ponto importante é não depender desse ioiô que o Avaí acabou fazendo nos últimos anos, que é prejudicial, né?
Porque na medida que você se estabelece como um clube de Série B, Série A, Série B, Série A, você tem que ter uma transição muito brusca nas suas despesas, né? Porque o custo de um clube na Série A, questão de salários de atletas, ele acaba sendo mais elevado que o custo de Série B. Então, se num ano, por exemplo, em 2019, o Avaí teve uma receita total de quase 71 milhões de reais. Em 2020, mesmo que não houvesse o Covid, essa receita não seria dessa ordem. Então, o choque que tem que ser feito em despesas, ele tem que ser bastante relevante. Então, traduzindo para um português mais claro, você não pode depender de receitas de direito de transmissão e você tem que elevar as suas receitas, as suas outras receitas, para que você não tenha que num ano gastar 40 milhões com salários, por exemplo, que não foi o caso do Avaí, mas tratando como um exemplo, e no outro ano você tem que gastar só 10 milhões com salários. Como é que você vai fazer um planejamento de longo prazo na questão de atletas? Quer dizer, como é que você vai fazer um contrato de 2, 3 anos com um atleta se você não sabe qual que vai ser a sua receita futura? Então, como é que o Avaí vai contratar um bom jogador por mais anos se ele não sabe qual que vai ser o nível de receita que ele vai ter? Porque até, né, colocando em números, né, no ano passado foram 49 milhões de reais de direito de televisão, correspondeu a 70% aí do valor da receita do clube, né? Esse até é um papo talvez para uma outra hora, mas é até aqui para mim que reside toda a minha preocupação com a questão dessa MP dos direitos aí da televisão, né? Acho brabo o Avaí conseguir de maneira sozinha, né, solitariamente pedalar para conseguir 50 milhões de reais em contratos que ele vai ter que fechar com outros players aí do mercado e tal. Acho pouco complicado. Mas eu só vou dar uma passada aqui na turma que está falando com a gente. O Ariel Pranteda, lá de Buenos Aires, está aqui mandando um abraço, parabenizando pelo programa. O Rafael Eleutério também está mandando aqui, botou lá no chat o site lá do Fábio. A Júlia Bento Martins também, ela pergunta da ICT se é provável que receba ou apenas possível. Se for apenas possível, é ativo contingente e nem deve entrar no balanço. Alguém traduz aí para o pessoal? É provável, né? Por isso que realmente, porque quando você não tem expectativa de receber, aí você joga por uma provisão de perda, enfim, aí como diz o Manezinho, a fundo perdido, né? Mas não, o departamento jurídico do Avaí, ele tem a certeza que ele é provável de recebimento. Então, o processo está em andamento. Né? Se eu puder emendar nessa questão, quer dizer, em 2014 foi tido a receita com o ICT, né, com um patrocínio. E aí teve 2015, que isso constou como circulante, quer dizer, esperava-se que em 2015 você recebesse. Esperava-se que em 2016 recebesse. Esperava-se que em 2017, 2018, 2019. Qual que é o parecer, assim, como que tá essa questão judicialmente falando? Quer dizer, qual que é a certeza que... Eu sei que tu já explicou, mas assim, qual que é a garantia que o Avaí vai receber esse recurso e por que demorou tanto tempo para essa questão realmente ser relevante nas demonstrações do Avaí? Eu não saberia te dizer, né, nos termos jurídicos, em que, né, vamos dizer, em que posição que está, né? A informação que a gente recebe, né, mediante os relatórios de ações trabalhistas, ou que o Avaí tenha a perder, ou que o Avaí tenha a ganhar, é que ela está no provável, que ela está para que a qualquer momento ela pode transitar em julgado, né? Então, enfim, mas isso ele não ofusca o fato de estar classificado numa conta errada, né? Isso é fato. Né, mas a questão jurídica, se está para receber, se não está, a informação é que vem para a gente, né, através do relatório do departamento jurídico. Ô, Luciano, no balanço aí de 2019, tem até num parágrafo lá, quando ele fala dos atletas, né, direito de atletas, e aí ele anuncia que os atletas estão na lista abaixo e não tem a lista, né, como outros anos era publicado junto uma lista dos atletas. Isso vai ser corrigido aí nessa segunda chamada do documento? Foi talvez algum lapso ali do pessoal? Pode ter sido algum lapso lá do departamento de contabilidade, mas geralmente eles colocam lá, tu fala em percentual ou em valores? O percentual do Avaí? Isso, então provavelmente foi um esquecimento deles, porque isso já passou pela nossa análise, né, o percentual de atletas que o Avaí tem, isso sempre, né,
sempre nos é disponibilizado esse expediente, né? Então deve ter sido algum esquecimento deles lá. Se alguém sim, tiver ouvido aí. Então tu vai poder, talvez, responder a pergunta mais feita pela torcida havaiana nesses últimos tempos, que é o percentual do Gabriel. Tu tem essa informação, de fato, afinal de contas? Quanto vamos ganhar desse dinheiro que vai para do Gabriel do Lille para o Napoli? Então, na verdade, o que eu acho que até o Batistotti já veio a público falar, né? Se eu falar um número agora, eu vou estar incorrendo num erro, porque me parece que são 12%, né? No final, no ponto geral, vai ficar com 12%, mas eu te dizer, eu já escutei da boca dele, já escutei do departamento jurídico, se eu não me engano, agora me falhou o número, mas se eu não me engano é coisa em torno de 12%, né? No frigir dos ovos, né? Porque tem a situação de ele ter um agente, né? Que não é um comissionamento, né? Mas ele tem um agente que nessa negociação essa pessoa leva, tal, enfim. Mas o que eu sei é que o Avaí fica em torno de 12,5%. Esse foi o percentual que nos foi, né? Que o Batistotti já veio a público falar, né? E o departamento jurídico também já ratificou isso aí. Né? Porque o que eu acho que a explicação dele foi que o Avaí teria 15 e esse agente teria 30% de 15. E aí que seria esse que o Avaí ficaria no final das contas aí com os 12%, né? É isso aí. Que o euro a R$22, pô, vamos ganhar uma bolada, então. Não, o dinheiro é bom, né? Só que tem que vender, né? Como eu falo lá, não adianta. E tá passando de time para time, e a venda não sai. Então, quer dizer, vai ser um dinheiro aí que vai, né? Que vai ser muito útil aí pro Avaí, né? Pois é, até queria ver, essa pergunta talvez fosse mais para ser feita para alguém do clube, mas se o Luciano souber me dizer, o Gabriel é um caso que está muito na mídia aí, mas tem outros jogadores que revelados pelo Avaí ou que passaram pelo Avaí até os 23 anos, que é o que diz a FIFA para ter direito ao mecanismo de solidariedade, né? O Avaí tem um acompanhamento desse jogador, sabe dizer? Não sei se vocês têm essa informação. Sim. Tem, o departamento jurídico lá é muito ligado nisso, né? Então, Fica com o jurídico isso. O jurídico, né? Na pessoa do Bruno Comicholi e do Sandro Barreto, eles tocam essa parte e tocam muito bem, sabe? Isso aí o Avaí, nessa parte aí o Avaí tá bem escorado ali. O Luciano, teve uma outra questão aí no ano passado que ficou também bastante conhecida aí do torcedor, e que eu, olhando no balanço, não sei se está em alguma daquelas rubricas ali, que é a questão do mando de campo lá para Brasília. Tá lá no balanço? Enfim, isso foi uma receita que o Avaí teve, né? O Avaí vendeu esse jogo, foi lá em setembro, mas se não me engano, entrou para os cofres do Avaí em torno de R$1.300.000. Isso está no balanço, está contabilizado, passou pelo nosso crivo. Todos os contratos que foram feitos na época, né, de venda, todos os contratos passaram pelo Conselho Fiscal e todos foram devidamente analisados, sem nenhum problema, né? Tirando a questão venda de mando, né, que isso não compete a gente, né? Sim. Mas em relação à receita que teve, todos os contratos, tudo bem transparente, isso tudo foi contabilizado, tá nas peças do Avaí, no anual do Avaí, tá isso aí sem problema nenhum. Isso teve a total transparência, né? Eu não falo em relação à venda, né? A venda foi uma decisão única e exclusiva da diretoria executiva, né? Não teve nosso isso aí. Mas aonde que está especificado lá no balanço esse valor? Porque tá como tem um outro nome? Na verdade, não, é que deve estar lá na DRE, né? Uma receita que o Avaí teve. Como o Avaí tem, por exemplo, uma receita de cota de patrocínio, receita de bilheteria, o Avaí teve uma receita com a venda desse jogo, né? Então, assim, eu não sei se eu consigo ver agora. Eu estou até com o balanço aberto aqui no meu... Mas enquanto a gente conversa aqui, eu dou uma olhada, ver se eu acho aqui, mas isso foi uma receita extraordinária, a gente fala, né? Porque isso não estava no orçamento do clube, né? Então aconteceu. Seria esse receitas de arrendamentos e locações? Aqui.
O Fábio, que também analisou isso aí, sabe, queria dizer? Assim, se puder entrar nesse termo de transparência, eu acho que pode ser uma discussão Claro, claro. interessante. Qual que é a posição do Conselho Fiscal e a sua pessoal também sobre a questão da transparência do Avaí? Assim, qual é a posição sua a respeito da divulgação das demonstrações contábeis em termos de transparência, em termos de informações disponibilizadas? Assim, eu entro em alguns pontos, assim, né? Foi mencionado da venda dos atletas. Outros clubes acabam mencionando uma lista dos atletas e mostrando qual que foi o valor reconhecido como receita de cada atleta, isso separado, inclusive, entre mecanismo de solidariedade, que é o ponto que o Felipe levantou, e a parte realmente de receita com a venda de um jogador do Avaí para outro clube, né? Quer dizer, o Grêmio, por exemplo, faz essa questão muito bem feita no sentido de evidenciar todas as receitas que o clube teve com venda de atletas. Qual que é a sua posição a respeito da transparência do Avaí nesse ponto e em outros que tu achar pertinente? Assim, em relação vou te dizer, assim, em relação à transparência de o Conselho Fiscal hoje ele tem total carta branca no clube, seja com qualquer departamento, com qualquer pessoa que a gente, né, queira conversar, queira tirar dúvidas. Isso, o Avaí, ele é totalmente aberto ao Conselho Fiscal, tá? Nesse quesito transparência, a gente nunca teve problema. Todos os contratos sempre foram disponibilizados no momento que a gente pediu. Então, o próprio presidente, né, na pessoa do Batistotti, o próprio vice-presidente, o Amaro, sempre que a gente pediu para conversar sobre alguma dúvida que tenha sobre alguma venda de um jogador, enfim, isso sempre foi respondido tempestivamente. Então, em relação a esse quesito, eu acho que o Avaí é bem transparente. Agora, realmente, tem que melhorar, né? Eu acho que é uma mudança contínua, né? É dinâmico, né? Eu acho que quanto mais o clube ele puder ser transparente nessa situação de poder segregar uma receita de uma venda, né? De um benefício. Então, eu acho que isso é muito importante. A minha posição sempre vai ser favorável a isso, né? A gente vem conversando, né, internamente com as pessoas do planejamento estratégico. Eu acho que isso aí é um caminho, eu digo que é o próximo passo que o Avaí tem que dar, né? Não só esse, né, na questão estatutária que a gente precisa, né? Eu sou um ferrenho defensor de que, para mim, o presidente ele tem que ser remunerado, né? Eu tenho essa visão de que a diretoria executiva ela deve ser remunerada, né? E claro, para isso vai ter que passar numa mudança estatutária, né? E com isso, né, tu trazendo o clube para esse patamar, né, para esse patamar empresarial que a gente fala, eu acho que eu não tenho dúvida que essas questões de transparência, né, as questões de números mais segmentados, eles vão vir junto com né, com esse pensamento. Eu não sei se vocês também corroboram desse pensamento. Eu creio que sim, porque, no fundo, um time que tem uma receita anual aí de 70 milhões de reais, não dá para ser gerido de outra forma que não da forma de uma empresa profissional de fato, e aí em todos os setores, né? A gente sempre defendeu isso, né? De que não é só a bola na rede, o clube tem muito mais aspectos a serem tratados de maneira transparente do que apenas o futebol. Né? Essa é uma discussão que já, como falei, já fui do conselho lá em 2011, 2013, desde que época se falava nisso e sempre esbarrou nessa questão. O Luciano comentou ali sobre ter que mudar até a natureza jurídica, né, do Avaí, né? Eu não me lembro exatamente qual o termo que hoje que o Avaí é uma... Hoje o Avaí ele é uma associação, né? Associação civil, não é isso? Sem fins lucrativos, algo assim. Ele teria que mudar essa natureza jurídica, segundo disseram na época. Assim, o que eu vislumbro aqui, né, no modelo de negócio, né, que aí é uma opinião pessoal minha, né, que o modelo associativista ele até pode continuar, só que tu teria uma terceirização do teu departamento de futebol, né?
Então, e a remuneração dos diretores, né? Então, tu teria um conselho deliberativo mais forte, né? Que eu acho que o conselho ele tem que ser mais fortificado, né? No sentido de ele que vai determinar a remuneração do presidente, né? Ele vai ser mais e ele determinando isso, ele vai ser um conselho mais fiscalizador, né? Então, quer dizer, eu acho que tudo eleva, né? Todas essas proposições elas trazem tudo para cima, né? Luciano, quero aproveitar e falar, já puxasse essa questão do conselho mais forte, né? Isso, esses comentários, essas críticas costumam aparecer principalmente quando o Avaí está nas fases ruins, né? Chama-se o conselho omisso, que o conselho só aprova, decorativo. Decorativo e tal. Eu queria que tu falasse assim sobre na tua visão, a atuação do Conselho Fiscal, como é que tu enxergas assim o Conselho Fiscal? Vocês são conselheiros também do clube, né? Foram eleitos junto com na chapa, tinha o Batistotti como presidente, então é até natural que haja um alinhamento de ideias, né, com a diretoria, mas que vocês assim, conseguem separar as coisas? O que vocês têm conseguido contribuir para a gestão do clube também? Queria que tu falasse um pouco assim sobre o teu testemunho. Eu sou conselheiro desde 2008, né? Desde a era Zunino ainda, eu já sou conselheiro, né? E hoje eu faço parte do Conselho Fiscal desde 2006, no final de 2006 eu peguei, 2016, e aí eu peguei toda a parte do, né, e aí a gente entrou junto com essa nova nominata, né? Mas assim, eu fico chateado um pouco, né? Porque a gente escuta que vocês vão lá só para dizer amém para a diretoria executiva e tal. Mas eu, na pele de conselho fiscal, né, eu tento separar um pouquinho, porque quando eu vou pro jogo, eu sou torcedor e, claro, a gente fica puto da vida quando perde um jogo e tal. Mas e às vezes eu sou taxado, porque tu és o puxa-saco, porque tu não... Mas é porque a gente vive um pouco mais o Avaí do que o próprio torcedor, né? A gente tem a vivência, a gente pega os números, a gente vê que é difícil, né? Mas não nos dá o direito de passar a mão na cabeça. No entanto, que se forem ver ali todos os nossos pareceres, eles têm uma série de recomendações fortes para a diretoria executiva, né? No sentido de não deixar atrasar fundo de garantia do pessoal da categoria de base, que o Avaí pode perder algum direito econômico, né? Enfim, a gente tem sido bem criterioso nas análises, né? Então, às vezes chateia um pouco, né, de achar que o conselho é decorativo, tá lá só para dizer amém, mas isso também corrobora com o meu pensamento de que você profissionalizando a diretoria executiva, você acaba dando mais força para o conselho. Eu até posso aumentar mais uma, Rafael? Só que claro. Diga. Rapidinho aqui. Então, aproveitando também o embalo aqui, você comentou lá no início que, em geral, né, ao parecer, pela aprovação das contas, né, e a gente, não é o caso da gestão Batistotti, mas em gestões anteriores, a gente teve anos com déficits muito grandes, né? Apareceu a minha pequena aqui. A gente teve anos com déficits muito grandes, né? Minha pequena, essa é a minha maior, tem um pequeno ainda. E mesmo assim as contas foram aprovadas, né? Eu queria perguntar o que poderia levar a uma rejeição de contas do Avaí, então, se não é o simples fato de ter déficits muito grandes que levam à rejeição. Antigamente, né, tinha toda a celeuma de que um time que tem a sua conta reprovada, ele perde alguns benefícios, Profut, enfim, né? Mas, enfim, assim, na minha era, né, eu fui um privilegiado, porque eu peguei só superávit, né? Não, tô brincando, mas é notório, assim, você pode falar o que você quiser, né, do presidente do Avaí, não vou entrar nem na celeuma, né, do que o torcedor acha ou não, mas a gestão Batistotti, ela é uma gestão austera, então ele, querendo ou não querendo, ele pegou, porque se tu fizer uma analogia, ele pega de um presidente que era o Midas, né, que ele pegou a era Zunino, que ali eu acho que nunca faltou dinheiro, mas
era uma era mais, né, mais romântica, vamos dizer, né, que vinha dinheiro, então quer dizer, precisava pagar um salário, ia no banco, pegava um empréstimo, pegava com a própria empresa dele. E isso foi acabando, né? Aí pegou um pouco da gestão Newton, que para mim foi um desastre, aquilo ali que aconteceu no Avaí, graças a Deus foi um pouco tempo, né? Porque aquilo ali foi temeroso, né? E aí pegou o Batistotti e ele já entrou na linha dura, né? Na linha de manter salários em dia, né? De cuidar do patrimônio do clube. E isso é inegável, né? Isso está acontecendo no Avaí. Até o Luciano, é uma das coisas que eu sempre falei, né? E isso, assim, a gente faz críticas às vezes a como que o departamento de futebol montou o time, essas coisas, né? Mas eu acho que, para mim, o principal mérito do Batistotti é exatamente esse que tu falasse da relação dele com o Zunino, que para mim, o Batistotti, ele soterrou a ideia de que presidente de clube tem que ter dinheiro. E que é um mantra não só do Avaí, como de outros times. O nosso co-irmão aqui não pode ver ninguém abanando um dinheiro que sai correndo atrás, né? É sempre na expectativa de que vai vir um abençoado, alguém que vai de cima para baixo, depositar um caminhão de dinheiro e fazer o clube ter glórias. E isso é cada vez mais improvável, né? Nenhum time hoje em dia consegue fazer isso. O Palmeiras tem isso em função da Crefisa, mas a dona da empresa tem interesse político no clube, quer ser presidente, mas nenhum outro tem isso. O Flamengo, que é o Flamengo, quando foi colocar suas contas em dia, teve que dar um passo para trás, fazer times mais baratos, né? Então, realmente, provar de que é possível manter uma situação, né, mais austera, eu acho que é bastante importante aí na questão do clube. Agora, no balanço, ele tem uma questão ali que, quando foi publicado na nota, na notícia da publicação do balanço, né, ele falou ali que o déficit acumulado reduziu de 55 para 51 milhões. Isso não é a dívida. Esse déficit acumulado, eu não sei se o Fábio ou o Luciano explicam melhor em que se encaixa isso, porque eu acho que foi isso até que gerou a minha dúvida no programa passado, que a gente falou que a dívida diminuiu porque passou de 55 para 51, mas isso daqui não é o reflexo da tal da dívida do clube, né? É uma outra rubrica. Deixar para o Fábio falar aí, que o Fábio que manja disso. Então, como o Luciano estava explicando da questão do déficit superávit, o valor que consta na demonstração do resultado, quer dizer, depois de tu pegar todas as tuas receitas, diminuir as tuas despesas, essa sobra, que se for positiva é superávit e se for negativa é déficit, ela entra no balanço na parte do patrimônio líquido, ali, né, na parte do patrimônio dos associados ali do Avaí, que como o Avaí é uma associação, o patrimônio é dos associados, e esse déficit acumulado é a soma dos déficits que o Avaí teve desde o seu início, e esse valor atualmente é 51 milhões, então, quer dizer, como o Avaí teve um superávit de 4 milhões em 2000, 3 milhões na realidade, e pegar o dado certinho depois. Como ele teve esse superávit em 2019, esse valor do déficit acumulado, ele acaba sendo reduzido. Não sei se ficou claro, Não, ficou. Eu já queria até emendar com o Fábio, que também estava falando sobre isso, né, que é com relação à folha de pagamento, né, porque quer dizer que o orçamento foi na casa dos 80 milhões e o superávit foi de 3.800, quer dizer que o Avaí gastou em torno de 75 milhões aí no ano 2019. O quanto disso foi gasto com folha, né? Quanto custou o nosso belíssimo time da Série A do ano passado? Em termos Quantos reais por ponto? Pô, tu sabes que eu tava para fazer essa análise, né? De tipo, pegar vários times e fazer esse cálculo, porque tem pesquisa nessa linha, né? Porque a eficiência do gasto, ela pode ser mensurada dessa forma, né? Tu pega o custo do salário do clube e divide pelo número de pontos. Isso é uma métrica de eficiência do clube. Quer dizer, quanto menor for essa relação, quer dizer que tu maximizou o teu desempenho esportivo, tu conquistou mais pontos e tu teve um salário menor. O Avaí em 2019, ele gastou, e aí eu somo salários e encargos, direitos de imagem e direitos de arena, e aí fazendo marketing aqui do Futinanças, o João tem uma postagem lá que ele destrincha as diferenças entre salário, direito de imagem e direito de arena. O Avaí em 2019, então, ele gastou 22 milhões de reais nessa soma desses três itens, e isso representou 31%
da receita bruta do clube. Esse é um percentual. Aí eu não estou falando de qualidade do gasto, eu estou falando em termos quantitativos. Esse é um percentual baixo, se fosse considerar que no fair play financeiro eles colocam como um indicador que tu acaba ultrapassando a métrica que é adequada na casa dos 70%. Anteriormente, antes de 2016, da análise que eu acabei fazendo, o Avaí chegou a gastar 91% com salário, por exemplo. Eu vou pegar o ano aqui certinho, mas ele já chegou a gastar isso. Fazendo uma conta, né, dividindo por 13, que são 13 salários, a folha do Avaí girou em torno de 1.700.000 por mês, mais ou menos do ano passado. Mas agora então, Fábio, se gastou em torno de 30% com a folha, qual foi o outro gasto aí que né, porque ao final de contas economizou, vamos dizer assim, só 3.800.000, né? Então, qual foi o outro gasto grande aí que o clube teve em 2020? Eu vou responder fazendo uma pergunta para o Luciano na sequência, inclusive, se for possível. Por exemplo, despesas administrativas, que é o gasto administrativo do clube, o clube gastou 15 milhões de reais, aproximadamente, 14 milhões e 830 mil, que é uma receita relevante também. Tem uma conta chamada despesas com jogo na demonstração do resultado do Avaí, que ela chega aproximadamente a 8 milhões de reais, que também foi um gasto relevante. E aí é que eu quero emendar na pergunta com o Luciano. Quando ele falou da parte da transparência, ele acabou levando mais para uma parte a transparência para o Conselho Fiscal. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho dessa transparência com o torcedor do Avaí que acessa as demonstrações. Quer dizer, eu, que sou formado em contabilidade, eu não entendi o que foi gasto nessa despesa com o jogo. E é um valor que ele representa aproximadamente 20% do custo com futebol profissional. E aí eu falo só do custo com o departamento profissional do Avaí. Eu excluo essa parte de despesa administrativa e outros custos que o Avaí tem. E a própria despesa administrativa. A despesa administrativa do Avaí, me corrija se eu estiver equivocado, ele acabou aumentando bastante nos últimos anos. O Avaí, em 2016, ele gasta 3 milhões de reais com despesa administrativa, e atualmente esse valor chega a 15 milhões. Eu queria entender um pouco mais como é que funciona essa transparência para o torcedor realmente, como é que o torcedor ele vai entender as demonstrações do Avaí, se a pessoa que é especializada, e eu não estou dizendo que me falta conhecimento ou não, mas eu digo assim, mas essa perspectiva assim de agrupa-se um monte de contas dentro da despesa administrativa, agrupa-se um monte de contas nessa despesa com o jogo, e o torcedor havaiano ele não consegue entender como que realmente foi aplicado esse gasto, assim, né? E até assim, né, é um desafio, né, porque às vezes o torcedor reclama tanto do preço do ingresso, né, e do preço de ser sócio. Então, quer dizer, o Avaí ele perde uma grande oportunidade de poder mostrar para o seu torcedor, né, quanto que custa um jogo, né? Então, realmente, é um desafio, né? É um desafio que eu acho que, sim, tem que melhorar muito essa parte, né, da transparência do dia a dia, né? Quanto é que custa um jogo e por que um valor tão alto, mas o que é isso, tal, enfim. Que a gente sabe, né, que incide todos os impostos de INSS, a federação tira o seu capilé, a polícia pega o seu, então quer dizer, é uma estrutura, né? Mas realmente é um desafio, porque se isso aqui... Mas aí se eu puder complementar só na minha questão, tu não acha que o Avaí evoluiu de 2018 para 2019? Porque, por exemplo, eu consigo afirmar quanto que o Avaí gastou com taxa de policiamento em 2018, mas eu não consigo fazer essa própria análise para 2019. E aí não é um caminho controverso na questão de aprimoramento das demonstrações contábeis do Avaí. Quer dizer, como é que a gestão ela pode cobrar que o torcedor tenha um entendimento desse custo que é o futebol profissional, se ela mesma ela não consegue transparecer para esse torcedor e mostrar, porque assim, eu não sei como que é aplicado na questão das despesas administrativas, mas assim, eu não entendo como é que uma despesa que passa de 4, ela vai a 13, e aí eu acho que ninguém que analisa as demonstrações, ele vai conseguir compreender, porque ela não é clara, quer dizer, tu não consegue saber da despesa administrativa, o quanto que é salário administrativo e o que é outros gastos. Eu acho que o Avaí poderia melhorar nessa questão, até para ele conseguir conversar melhor com o seu torcedor, né?
tem total razão nisso aí, né? Tem total razão, isso é um desafio. É um desafio. Mas tu, Luciano, tu saberias, por exemplo, dizer nesses 8 milhões de gastos com o jogo, o que está incluso nessa conta aí? Tu falasse algumas coisas aí, mas porque algumas coisas tem lá no balanço, na bilheteria, essas coisas, mas o que está incluso nesse percentual? Agora, de cabeça, assim, eu não consigo mas eu não consigo mensurar o que é, né? Mas a gente está falando aqui de um valor de custo de jogo, né? A gente sabe o que custa, né? Para abrir, vamos dizer, para abrir a ressacada, né? A gente tem né? E isso é anual, né, Fábio? Tu tá passando ali o valor anual, né? Uhum. Então, são valores grandes mesmo, são valores altos Se eu puder auxiliá-lo nessa questão, assim, o que eu acho que aconteceu foi que o clube acabou tornando a conta ela de maneira mais sintética, quer dizer, ele agrupou muitas contas, porque no ano de 2018, por exemplo, ele teve despesas com taxa de policiamento, Sim. premiação de campeonatos, seguros, registro de atletas, e esses valores acabaram sendo zerados em 2019. Então, o que eu acho que ocorreu foi que eles pegaram todas essas contas e eles alocaram tudo isso em despesa com jogo, né? Eu acho que eles fizeram meio que um compilado de contas que representam despesas com jogo, e aí eles alocaram tudo isso nessa conta. Certo. Me caiu uma faísca atrasada aqui, Rafael. Uma dúvida que eu ia perguntar para o Luciano, já que citaram o Zunino, né? Durante muito tempo apareceu lá nos balanços a tal das partes relacionadas, que dizia-se que era a dívida, né, com o ex-presidente Zunino e sua família agora, né? Essa dívida continua com o ex-presidente? Você sabe dizer qual o valor que está? Continua. Está no balanço. Está aqui no balanço. Está na ordem de 12 milhões, se eu não me engano. Mas o Avaí parcelou esse valor? Como é que está o cronograma de pagamento, vamos dizer assim? A dívida não está sendo quitada, né? Ela está no balanço, é um passivo, o Avaí deve, né? Agora, deve existir uma relação entre a diretoria executiva e a família, né? Para honrar ou não esse valor, né? Mas esse valor existe, né? Ele está contabilizado. Ele faz parte aí dos 55 milhões aí de dívida que a gente tem, né? Que deve ser. E aproveitando o gancho ali do Fábio sobre transparência, até a minha pergunta só eu acho que não só nessa situação do balanço, mas em algumas outras, acho que falta às vezes um pouquinho assim, no Avaí de entender que o clube dentro, né, do estado aqui é um clube de massa, né? Tem muita gente interessada no Avaí, né? O Avaí não é só o Conselho Deliberativo, o Avaí não é só uma pequena turma, não, o Avaí tem, segundo pesquisas, aí entre 300 400 mil torcedores, fala-se aí mais ou menos aí 30 a 35% da Grande Florianópolis, né? Isso se tu contar também alguns mais no interior, outros estados também, mas aí são menos, né? Então é normal assim que haja essas cobranças, né? E às vezes eu acho que o Avaí as pessoas, os diretores se incomodam muito com as cobranças, como se o Avaí fosse um clube de pouca gente, não é? Um clube que tem muita gente que está interessado no clube, e quando vê essas cobranças, até por mais transparência, né? É por isso também, né? Tu anda aqui, né? Podes andar aqui no Pântano do Sul, lá em Palmas, no interior de Tijucas, lá vai ter um havaiano, vai ter alguém que se interessa pelo Avaí, né? Não é só uma pequena turma, eu volto a repetir, né? Isso é normal que haja essas cobranças, assim, né? Mas só um pensamento que me veio com o Fábio falou de transparência, que transparência é um termo que sempre aparece, né? Nas coisas que a gente fala aqui no Troféu Debate, a cobrança é muito por isso, né? Todo mundo, a gente se interessa pelo Avaí, quer ver o clube bem, né? E quer saber das coisas, é uma paixão, né? Sim. Talvez se perguntar pro torcedor do Cruzeiro hoje, será que tu não queria estar sendo informado ano a ano de que o clube está indo pro buraco, né? Certamente ele gostaria de ser informado, né, sobre isso. Mas, Luciano, te interrompi, pode completar. Não, tá. Mas eu comungo dessa parte. Eu acho que o clube ele é grande e ele tem que ser transparente, né? A gente fala muito das cláusulas de confidencialidade, né? Que isso existe. A gente sabe que
quando você contrata um jogador, ele não tem interesse que fale quanto que ele recebeu, enfim, isso existe, né? Infelizmente, em algumas coisas a gente barra nisso, né? Mas tem outras tantas coisas que o Avaí ele pode ser transparente, né? Eu acho que é um desafio, Beleza, estamos chegando a 1 hora aqui de programa. Tem muitos comentários aqui, a maioria elogiosos, né? O pessoal acabou rolando algumas conversas paralelas aqui, então a gente acaba não conseguindo ler, né? Mas agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui nesse papo. A gente quer, pelo menos enquanto durar aí o período de pandemia, fazer programas de cunho especial, né? Eu acho que a questão do Direito TV é uma questão interessante que a gente pode abordar. Queria então agradecer os nossos convidados aí, primeiro o Luciano, que é presidente do Conselho Fiscal do Avaí, Luciano Kowalski. Luciano, muito obrigado por ter atendido aí o nosso chamado. Estamos sempre à disposição aqui, né, rapaziada do Troféu Avaí, para atender aí vocês. Obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado, Rafael, pelo convite. É sempre legal estar aqui falando desses assuntos de Conselho Fiscal e contas. É bem interessante, né? Eu acho que o time ele se torna grande quando ele é transparente, quando a gente pode falar sobre balanço, né? Pior é quando a gente não pode falar sobre balanço, quando a gente não tem balanço para falar, né? E a gente não vai muito longe, né? Beleza. Tem time vizinho aí que não tem, né? Mas eu agradeço aí o convite, tá? Quero deixar um abraço aí para os meus pares do Conselho Fiscal aí, que devem estar todos assistindo. Quero mandar um abraço para o Fábio aí, que o papo foi legal, gostei da análise dele, tá de parabéns aí. É isso, turma. Quando precisar é só chamar. Beleza, também o Luciano deixou aí algumas dicas, né, do que a gente pode fazer daqui para frente, né, o compromisso aí com esse balanço mensal, que eu acho que é uma questão bastante interessante, e que bom que o Conselho Fiscal tomou essa iniciativa. Nosso outro convidado foi o Fábio Minato, né, ele que é do site Futinanças, então acesse lá o Futinanças, e aí sem o cedilha, né, futinanças.blogspot.com.br, que tem lá muita análise, não só do Avaí, mas eles também falam, né, dessas questões que estão aí, o que é direito de imagem, o que é direito de arena, enfim, balanços em geral, de clube de futebol. Fábio, obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Na próxima quinta-feira sai a segunda parte do texto, né, que começou hoje. Obrigadão, obrigado mesmo. Pô, eu tenho só a agradecer o convite de vocês, assim, agradecer em especial ao Rafael, que a gente trocou bastante mensagem antes do programa, e é um cara que quer entender realmente o balanço do Avaí e quer mostrar a relevância disso. Parabenizar o Luciano também pelo trabalho dele, que vem essa questão de divulgar mensalmente as informações seria extremamente relevante, e perceber que o Conselho Fiscal caminha nessa linha me deixa bastante tranquilo em termos de o futuro do Avaí, porque a transparência é algo que tem que ser realizado de maneira paulatina. E mandar alguns abraços especiais aqui para os meus colegas, primeiramente para meus pais, que estão no quarto aqui do lado acompanhando o programa, para a Júlia, minha amiga, que está aí nos comentários, o Miller, o Igor, o Vitão, que me ajudaram a ler as análises antes de postar no blog também, e para o pessoal do NEC, que estava nos comentários aí também, que é o nosso grupo de pesquisa, para Munique em especial, o João, o meu professor orientador, o Alonso. Do Fábio aí na audiência, pô. Pô, pois por isso que bombou hoje. Bombou porque tava a família do Fábio toda, hein? Pô, né? Meus amigos, meus grandes amigos aí de núcleo e de universidade. E assim, um recado que eu queria deixar assim para finalizar minha participação é que é extremamente relevante as pessoas saírem desse ambiente acadêmico e transitarem também, e assim, conversar com o Luciano é extremamente importante para criar essa conexão realmente da pessoa. Eu faço pesquisa em clube de futebol e ouvir as argumentações dele dentro do Conselho Fiscal é uma conversa extremamente relevante. Vocês possibilitarem esse debate no Troféu Avaí demonstra a qualidade do trabalho que vocês vêm fazendo. Eu gostaria de deixar isso bem claro, assim, parabenizar e dizer que eu sou um fã do trabalho realmente de vocês, assim. Valeu, querido. Pô, tá vendo por que a gente convidou, né? A gente só convida fã. Valeu, Felipe. Obrigado aí mais uma vez. Não, tava no combinado, no convite, ele fazer esse elogio no final. Né? Certo. Então é isso. Valeu, Rafael. Obrigado, Luciano. Obrigado ao Fábio pela participação, pela disponibilidade de estar com a gente aí conversando mais de 1 hora aí. Muito bom o papo. A gente também, aqui no Troféu Debate, sempre se interessa pelo que acontece, não só dentro de campo, mas também como é que está sendo a gestão do Avaí, uma coisa
embora a gente sempre faça críticas, né? Eu sei que muita gente não gosta às vezes, mas essa parte financeira, particularmente, e todos os membros da mesa sempre destacaram que é uma grande meta a gestão do bate-estoque, de conseguir controlar, domar esse touro à unha, né? Que era as dívidas do Avaí, está melhorando bastante. E agora, tomara que algumas ideias que o Luciano trouxe eu achei bacana, dos balanços mensais, por exemplo, e tornar mais transparente, cada vez mais transparente os balanços, acho que é salutar. Como eu falei, o Avaí é um clube que tem uma torcida grande, torcida apaixonada, e com certeza tem muito a ganhar assim, em termos de imagem perante seus torcedores fazendo isso. Beleza, então é isso. Valeu, Felipe, obrigado, Fábio, obrigado, Luciano. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Troféu Debate. Sigam lá, aproveitar que a família do Fábio toda tá aí, então já segue a gente lá nas redes sociais para não perder nenhum momento. Daqui a pouco já vai estar em podcast também, para a galera que curte aí no seu tocador favorito. Valeu, galera, obrigado e até semana que vem.